Próximo requisito objetivo é a regularidade formal. Falar de regularidade formal é falar de todas aquelas questões que a gente já estuda lá em processo civil 1, em relação à teoria das nulidades no processo civil. Quer dizer que a peça tem que ser escrita, que ela tem que ser em português. Isso são questões de regularidade formal. Mas me parece que o principal requisito genérico de regularidade formal é o fato de que, no ato da interposição do recurso, eu preciso demonstrar o preenchimento de um requisito extremamente importante. No ato da interposição do recurso, eu tenho que apresentar as minhas razões, e eu tenho que ser dialético nisso, eu tenho que dizer de que forma o juiz errou. Por que eu entendo que ele está errado? Porque eu entendo que a decisão dele deve ser modificada. Então, eu destacaria aí para vocês a necessidade de apresentar as razões recursais. Quem já viu recursos como recurso de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário, sempre esses recursos que vão para uma outra instância ou para um outro órgão, a gente tem normalmente duas peças. Uma peça de interposição, que vai dizer basicamente que fulano já qualificado nos autos em epígrafe, que lhe move Beltrano, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, interpor o presente recurso de apelação. Essa peça de interposição, em regra, é dirigida ao juízo ACO. A petição de admissibilidade, né, a peça de interposição, em regra é direcionada ao juízo ACO, que é o juízo prolator da decisão recorrida. Enquanto a segunda peça, que são as razões recursais, é dirigida ao juízo ad quem, em regra, o tribunal, né? A gente tem algumas exceções, claro. Por exemplo, os embargos de declaração são interpostos e julgados pelo próprio juízo ACO. Então, eu não tenho duas peças, eu tenho uma única peça. Eu tenho também exceção no que diz respeito ao agravo de instrumento, porque ele é interposto e julgado no segundo grau. E aí, a peça de interposição vai ser dirigida ao presidente do Tribunal de Justiça, enquanto a peça das razões recursais vai ser endereçada ao órgão que tem competência para julgar o meu recurso, normalmente uma Câmara, né? Aqui no caso de Rondônia, a gente tem primeira Câmara Especial, segunda Câmara Especial, primeira Câmara Cível e segunda Câmara Cível, que normalmente são as competentes para julgar o recurso. Tudo bem? Seguindo, a gente tem uma questão importante que eu coloco de maneira bem superficial aí no slide para vocês, que é a contrariedade da sentença às súmulas do STJ, do STF, inexistência de súmula sobre a matéria. Mas o que eu quero, na verdade, chamar a atenção de vocês é para o artigo 9, deixa eu ver se eu consigo escrever, 9, 3, 2, não ficou muito bom, né, pessoal? O mousepad é horrível. Quem quiser me dar uma Magic Pen, eu aceito, viu? Olha só. Artigo 932 do Código de Processo Civil vai falar para a gente sobre os poderes do relator. Toda vez que um recurso chega em um tribunal, ele é distribuído, né, para um relator, que é o magistrado que tem aquele contato inicial com a matéria, vai fazer um relato do processo, que a gente chama de relatório, e depois ele vai fazer uma proposta de solução do recurso, que a gente chama de voto. Ele vai, então, dizer, olha, galera, eu acho que a gente deveria fazer tal coisa. E aí, reunindo a galera, que a gente vai chamar de colegiado, o colegiado vai votar, e isso vai dar origem a um acórdão. Este acórdão vai dar o resultado, né? A gente vai ver um pouco mais adiante que, em regra, a gente tem um único julgamento colegiado, e esse julgamento pode analisar o mérito, se entender que os pressupostos de admissibilidade estão preenchidos. Mas também é fato que o 9324, pessoal, traz para a gente alguns precedentes que possibilitam o relator a negar provimento
de imediato aquele recurso. Possibilita ao relator otimizar a tarefa jurisdicional, porque já existem precedentes importantes, que boa parte da doutrina, inclusive, vai dizer que são precedentes vinculantes ou precedentes obrigatórios. Então, o 9324 fala para a gente assim, olha, o relator poderá monocraticamente negar provimento ao recurso que contrariar súmula vinculante, súmula do STF, súmula do STJ, súmula do Tribunal de Justiça com relação ao direito local, incidente de resolução de demanda repetitiva, incidente de assunção de competência. Então, a gente tem outros também, né? Recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, que vão ser caracterizados, ora, como fatos impeditivos do direito de recorrer, ora como pressupostos negativos de admissibilidade recursal, mas é fato, então, que eu tenho que chamar a atenção de vocês para esses precedentes. Apesar da gente ter uma boa parte da doutrina que coloca isso como pressupostos de admissibilidade, não me parece que seja exatamente isso. Porque se vocês observarem, o 9324 vai dizer para a gente que o relator vai negar provimento. E negar provimento é analisar o mérito, é dar uma decisão de mérito no recurso. A única diferença é que, ao invés de o mérito ser analisado pelo colegiado, vai ser analisado pelo relator, vai ser analisado monocraticamente, o que vai dar origem a uma decisão monocrática. Mas a gente tem, de fato, algumas questões que impedem a interposição de recurso. Por exemplo, a preclusão. Não só a temporal, porque isso gera intempestividade, mas também a preclusão lógica. Por exemplo, se eu faço o pagamento da condenação sem nenhuma ressalva, eu estou dizendo, olha, gostei da decisão, gostei tanto que já até cumpri. Então, o ato de recorrer é incompatível com o cumprimento prévio da decisão. Então, nesse caso, eu não vou poder apresentar recurso. Meu recurso será manifestamente inadmissível por ter um fato impeditivo do direito de recorrer. Da mesma forma que se existe uma renúncia, eu não posso depois recorrer. Notem que uma parte da doutrina vai dizer que renúncia é um fato impeditivo do direito de recorrer. Por outro lado, outra parte da doutrina vai dizer que a renúncia extingue o interesse recursal. E em extinguindo o interesse recursal, o outro pressuposto não foi preenchido. Então, esses são os pressupostos de admissibilidade, tá, pessoal? Então, pessoal, o juízo de admissibilidade ele é feito, em regra, pelo relator do processo. Deixa eu lançar aqui um caso curioso para vocês comentarem aí, aqui embaixo. Quem for meu aluno no São Lucas, a gente vai fazer uma videoconferência para tentar discutir esse caso um pouco melhor. Mas vamos pensar na seguinte situação. Uma pessoa entra com um processo contra outra. E essa segunda pessoa perde, né? Então, o réu é condenado a uma determinada obrigação. A sentença foi publicada sem intimar os advogados. A sentença foi publicada sem constar no Diário da Justiça o nome dos advogados e o número da OAB. Porque só assim a intimação seria válida. Por outro lado, essa sentença foi encaminhada via processo judicial eletrônico, famoso PJE, para ambas as partes. No entanto, a parte ré não tinha advogados cadastrados. Muito bem. O sistema, então, considerou que esse recurso tinha perdido prazo e certificou nos autos o decurso do prazo para a parte ré apresentar o recurso, né? Passado algum tempo, o cartório entendeu que havia trânsito em julgado dessa sentença e intimou a parte ré a cumprir. A parte ré peticionou dizendo, olha, eu não fui intimada dessa sentença, né? Meus advogados não receberam a intimação, então não pode-se falar em trânsito em julgado. A partir do momento que eu fui intimado, eu vou ter a contagem de 15 dias para apelar. Dito isto,
os advogados já apresentaram um recurso, né, discutindo essa questão da nulidade daquela intimação anterior. Só que o cartório, sem saber o que fazer, mandou o processo para a juíza. E, chegando lá, a juíza proferiu uma decisão dizendo assim, olha, apesar do Código de Processo Civil dizer que a admissibilidade recursal compete ao relator e ao tribunal, ao juízo colegiado, né, se for o caso, considerando ainda que já houve trânsito em julgado, eu não recebo esse recurso e deixo de intimar a parte autora para apresentar as contrarrazões. Vejam, a juíza considerou que o recurso era intempestivo, afinal de contas, já tinha trânsito em julgado. Mas vocês devem se lembrar que o juízo de admissibilidade não compete ao juízo ACO. O juízo de admissibilidade, em se tratando de apelação, é exclusivamente do juízo ad quem. A parte recorrente apresentou embargos de declaração para dizer, juíza, mas será que não era o caso assim, de você mandar isso para o tribunal, já que a competência não é sua? E aí a juíza falou que não, que em regra, de fato, o juízo de admissibilidade é do tribunal, mas que naquele caso, como já havia trânsito em julgado, ela não ia encaminhar e ela não admitia aquilo como recurso. E aí, o que fazer numa situação dessas, hein? Complicado, né, pessoal? A gente vai discutir isso lá na nossa live. Quem não estiver presente na live, comenta aqui embaixo o que vocês pensam a respeito. E ao longo do curso a gente volta a discutir essa situação para tentar entender melhor qual seria a conduta processual adequada diante dessa situação. É isso, vamos encerrando aqui a nossa aula. Agora que a imagem voltou para mim, eu vi que eu estou com uma sombra horrível aqui, ó. Parece até que eu estou com papada. Quem vê assim vai achar que eu sou gordo, gente. Já pensou? Que disparate. Então tá bom, pessoal, vamos lá. Aguardo vocês na próxima aula, tá certo? E aí a gente dá continuidade falando dos efeitos dos recursos e provavelmente a gente já entra nos recursos em espécie. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço. Se cuidem, estudem, façam as atividades que estão postadas e contem sempre comigo. Um abraço.